vou falar de algo hoje, eu vou ministrar num texto que eu já ministrei esse texto, ou seja, eu já ministrei nesse texto várias vezes, só que a semana toda Deus, aonde eu ia, aonde eu estava, seja em casa, seja externo, Deus falou muito comigo a despeito desse assunto que nós vamos abordar hoje. Então, não estranhe se eu não entrar em determinadas áreas do personagem, tá? Porque é algo específico que nós vamos ministrar hoje. Então, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Versículo 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Versículo 7. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, ora comigo em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em o nome do teu Filho, Jesus, nós nos aquietamos agora diante de ti, tu que és o bispo e pastor de nossas almas. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz mediante a exposição da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Deus usa o improvável. Deus usa o improvável. Quando Elias aparece na corte de Acabe, embora tenha sido por um curto período de tempo, essa visita dá seguimento a um relato detalhado de sua estadia na casa da viúva de Sarepta. A justa posição das duas histórias que se fundem lado a lado demonstra como a personalidade de Elias era flexível. Ao mesmo tempo que lemos sobre a dureza do seu coração, ou a dureza do coração do profeta Elias com Acabe, assistimos sua ternura com a viúva de Sarepta. Interessante, né? Enquanto a gente inicia o capítulo 17, lendo que Elias foi duro, foi inflexível para com o rei Acabe. Por outro lado, ele foi muito flexível e cheio de ternura com a viúva de Sarepta. Ao contemplar, somos levados a um pouco de Jesus, que atacou os líderes religiosos que tinham uma vida cômoda e autossuficiente,
mas acolheu aqueles cuja vida necessitava desesperadamente de orientação e socorro. Orientação, socorro e consolo. Jesus, ele é duro com os líderes religiosos da sua época. Por outro lado, Jesus é cheio de compaixão por aqueles que necessitam de orientação, consolo e de uma palavra de vida. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, versículos 13 e 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Mateus capítulo 23, versículos 13 e 14. Em contraste com essa realidade, Jesus usa de grande compaixão com uma viúva da cidade de Naim, o qual vinha seguindo um cortejo que não era nada mais, nada menos do que o seu filho. E Jesus, quando olha para aquela mulher e vê aquela mulher chorando, pranteando a morte do seu filho, Jesus se enche de compaixão por aquela viúva. E ele para o cortejo, toca no esquife do caixão e chama o rapaz. Ele desperta, abre os olhos e começa a falar, e ele devolve o filho para aquela mãe aflita. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Então, essa mensagem que eu estou chamando de Deus usa o improvável, a primeira parte eu estou chamando de mantenha os olhos na fonte. Diga comigo, mantenham os olhos na fonte. Veja aí, o texto base, 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 aos versículos 4. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 2 a 4. Interessante disso tudo é que os 3 anos e meio de seca seriam um período de preparação para o povo, para o confronto dramático entre os sacerdotes de Baal e o profeta do Senhor. Os 3 anos e meio
que o profeta Elias profetiza lá na corte de Acabe, vão servir para preparar o povo para o confronto que futuramente haveria entre os profetas de Baal e o profeta do Senhor no Monte Carmelo. Assunto esse que nós veremos em outra oportunidade. Mas entendemos, compreendemos claramente que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, para quem Ele quer, na hora que Ele quer e no tempo que Ele ordenar. Aconteça o que acontecer, quando Deus libera uma palavra, Ele vela para cumpri-la. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha para cá, olha que coisa tremenda. Olha. A onisciência de Deus vai muito além do que possamos imaginar, amados. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito não passeia por águas rasas, mas nos leva, nos conduz para águas profundas. Então, quando você estiver diante de Deus, quando você estiver orando, quando você estiver clamando, você precisa ter consciência com quem você está falando. Porque os pensamentos dele para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, não passeia por águas rasas, mas nos conduz, nos leva para águas profundas. Nos leva para águas profundas. Veja bem, haverá um tempo que Deus aniquilará o mal, para que a paz dele se evidencie em nossa vivência diária, mediante o seu propósito, mediante o propósito dele para a sua vida, de cada um que está aqui hoje, e claro, de cada um até daqueles que não puderam estar aqui hoje. Quando Deus diz que os seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, Ele nos leva para outro âmbito. É tremendo. Quando Ele diz, os meus pensamentos não são pensamentos de mal, Ele nos leva para outro ambiente. Que ambiente é esse, pastor? Um futuro e uma esperança. Eu tenho dito, eu tenho repetido aqui no tempo de oração, tenho falado isso nas celebrações, que me assusta quando uma pessoa diz que perdi a esperança, eu não tenho mais esperança nisso, eu não tenho mais esperança naquilo. Não faça isso. Não faça isso, porque quando você faz isso, você está dando um checkmate. Eu não entendo nada de xadrez, não sei jogar xadrez, mas sei o que é checkmate. É quando o opositor vence, né? É quando seu adversário vence. Então ele checkmate, pronto, acabou. Então quando você diz, eu não tenho mais esperança, tenho dito, tenho repetido, você desativa a sua fé e começa a caminhar à deriva, esperando uma oportunidade para colocar seus planos, olha aí, seus planos em ação. Mas o que você não percebe é que neste momento, quem está se avolumando são os planos do diabo para destruir, para matar você.
Não é só para frustrar os planos, não. Porque quando ele rouba você da presença de Deus, ele rouba a sua leitura. Depois que ele rouba a sua leitura, ele enfraquece você. Ele deixa você amargurado, solitário. E sabe o que você faz? Em vez de você correr para a presença de Deus, você se isola. Você se isola, vai para dentro da caixa preta. E dentro dessa caixa preta é que o bicho pega. O que tem de crente, vou dizer, ó, crente, né? O pessoal lá do mundo que estão padecendo por falta de Jesus, o relacional, o íntimo. O que existe de crente que tem amigos imaginários. E as pessoas acham a coisa mais normal. Sabia? Ter alguém para conversar. Você está sozinho dentro do seu quarto. Você começa a conversar com uma pessoa mesmo. A pessoa parece estar presente e você conversando com o seu amigo imaginário. E você conhece a palavra. Você tem a Bíblia como regra de fé e conduta. E você não desperta. Porque sabe para onde é que esse pensamento te leva? Primeiro canto, primeiro lugar que esse lugar te leva é a pornografia. É o enfraquecimento espiritual, o enfraquecimento emocional. Sua alma é estraçalhada, sua alma é bombardeada. E muitos, quando despertam, que querem tomar uma atitude, já é tarde. Então Deus diz assim, ó: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para o quê? Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que coisa tremenda. Então o que acontece? Ele, em determinado tempo, ele aniquilará o mal, para que a paz dele se evidencie em nossa vida diária, mediante o propósito que ele tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Hoje, quando Deus diz que os seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, ele nos leva para um ambiente, para um novo ambiente. Ele nos leva para um novo ambiente, um futuro e uma esperança. Agora, o que eu quero perguntar para você, ó: onde seus olhos estão fixos? Para quem você tem olhado? Em quem você tem colocado seus olhos, a sua confiança? Para onde você tem olhado, tem te dado um futuro e uma esperança? Mas, pastor, o que é um futuro em esperança? É um futuro bem-sucedido. É um futuro que será o resultado de tudo aquilo que você semeou, tudo aquilo que você plantou. Então, no futuro, Deus diz que você vai colher esse futuro, esse fruto em esperança. É uma pessoa bem-sucedida, porque os pensamentos de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, para os escolhidos dele, são pensamentos de bem, são pensamentos de paz. Por que não devemos desistir da esperança? Até mesmo no meio circunstancial. Porque me encontro hoje passando um momento de luta, um momento de adversidade, um momento que não é prazeroso, um momento em que tem me levado a sofrer, a chorar pelas madrugadas. Mesmo assim,
não desista da esperança. Por quê? Porque Deus tem algo valoroso reservado para você, para seus filhos, para seu cônjuge, para seus colegas, para seus amigos de trabalho, de escola, de faculdade. Existe um futuro valoroso. Sim, precisamos interceder pelos perdidos, precisamos clamar por aqueles que se perderam, que ficaram para trás, pelo meio do caminho. Não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer: eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu não vou mais orar, não vou mais interceder. Eu não esqueço nunca mais, ficou gravado. Eu lembro que com os 3 meses que Jesus me resgatou, eu fui convidado para participar de um programa de rádio aqui em Fortaleza, numa rádio que na época tinha uma audiência assim muito grande. E me chamaram para ir à tarde, era um horário nobre. E eu fui. Quando eu cheguei lá, o rapaz já tinha iniciado o programa, e disse: daqui a pouco estarei entrevistando aqui o ex-cantor da banda Alta Tensão, Ronicelli, conhecido como Pato Rouco. O telefone começou a tocar. E ele disse: não vou atender agora, porque a gente vai ter que iniciar a entrevista. Eu sei que ele começou a entrevistar, eu me apresentei. E o telefone começou a tocar, insisti, ele tirou do gancho, depois ele colocou de novo, e o celular, e o telefone, era telefone, não era celular, o telefone começou a chamar, ele resolveu atender. Quando ele atendeu, era uma pessoa chorando, mas essa pessoa chorava muito. Aí só ele: me diga uma coisa, por favor. E o rapaz olhou para mim assim, fez assim, eu disse: continua falando com ele. Estava tocando uma música. Eu disse: continue falando com ele. Ele disse: me diga uma coisa, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, me diga uma coisa. Ele disse: sim, me diga o que é que você quer saber. Eu quero saber se esse Ronaldo que está falando aí é o Ronicelli, era o Pato Rouco. Aí o rapaz disse: sim. Ele disse: por favor, me coloque no ar. Olhou para mim e disse: bota. Aí ele pegou, colocou ele no ar. Ele disse: há mais de 10 anos eu estava na minha casa procurando um canal para me assistir um programa, e de repente eu parei na TV Cultura, no programa Terral, e esse rapaz estava cantando. Ele era bem maguinho, alto, cabelão. Aí ele disse: naquele momento, Deus me levou a orar por ele. E eu me comprometi com Deus. Eu disse: Senhor, a partir de hoje eu vou ser intercessor da vida desse rapaz. Eu só sossego agora quando tu alcançar a vida dele. E hoje eu estou vendo aí o Ronaldo, o Rony, resgatado por ti. Aí ele começou a glorificar a Deus. Você sabe o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu digo para você? Não desista. Não desista. Você não sabe, ou talvez você saiba, e talvez você tenha esquecido o peso. Você sabia que a glória de Deus pesa? O peso, o poder que tem uma oração, que tem
intercessão. Mas haverá momento que você vai desanimar. Haverá momento que você vai querer desistir. Haverá momento que você terá vontade de jogar tudo para o ar, que você não vai ver, você não está vendo mudança nenhuma. Mas continue em esperança, porque a sua fé irá se fortalecer, irá se desenvolver, e Deus irá trazer à evidência tudo aquilo que Ele te prometeu. Tudo aquilo que Ele te prometeu. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Sabe por que nós nos cansamos de orar? Porque a nossa estrutura como ser humano é ver. Eu quero ver. Eu quero tocar. Eu quero perceber que aquilo está valendo, que o que eu estou fazendo está valendo a pena. Eu quero perceber, eu quero ver que aquilo que eu estou fazendo está valendo a pena. Então, se eu não ver, então não está valendo a pena. Não é isso. Daí a importância de você não tirar os olhos da fonte. Você tem que fixar os olhos na fonte. Jesus mesmo declarou: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Outras versões diz: mas tenha bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Apesar da nossa vida neste mundo ser marcada por dificuldades e aflições, também oferece esperança e a paz que vem da fé em Cristo Jesus, que já venceu o mundo. Olha como é tremendo, ó. Quando Jesus fala para termos coragem, para termos bom ânimo, é porque Ele venceu o mundo. E Ele está nos dizendo que nós temos que ter a certeza que também venceremos. Com diferencial: venceremos nele. Por quê? Porque Ele estará conosco. Quando Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo, tende coragem, eu venci o mundo. Ele está dizendo: se você perceber o que eu estou dizendo para você, que se você enfrentar as aflições, sabendo que eu estou do seu lado no momento da aflição, você vai se fortalecer e você não arredará o pé até que se conclua tudo aquilo que você espera em mim. Oh Deus maravilhoso. Agora é interessante quando Jesus diz que eu tenho que ter a certeza que vou vencer o mundo. Como é que você vence o mundo? Primeiramente, tirando tempo sozinho com Deus, meditando na sua palavra, se submetendo à sua liderança, caminhando em direção ao propósito, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, andando nos passos de Jesus. Por quê? Porque você já comeu, já saboreou um leitinho espiritual. Agora não. Agora você já come um baião com carne. Agora você já pode comer uma comida com meia substância. Porque você não é mais neófito. Então você andava, seguia os passos de Jesus. Você seguia os passos de Jesus. Agora você anda nos passos de Jesus. E no momento de aflição, a certeza que eu tenho que ter é que Ele estará comigo, não só nesse momento dessa adversidade, mas em todas as aflições, em todas as adversidades. Por quê? Porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora preste atenção na correlação dos textos, ó.
Eu sou a videira, vocês são ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. João capítulo 15, versículo 5. Se não mantivermos os olhos na fonte, seremos enganados e esmagados, e não perceberemos Deus usando o improvável. Você sabe quando é que Deus usa o improvável? É quando você já chorou tudo que você deveria chorar. É quando você já disse que falou tudo que você poderia falar para Ele. É quando você, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, você não larga do pé dele. Você diz: Senhor, Tu és tremendo. O que é que Tu quer que eu faça? O que foi que eu ainda não entendi e tenho que aprender contigo? Mas sabe o que acontece? Deus usa um instrumento que está bem pertinho de você aí, bem pertinho, bem pertinho. Ele vai e usa. Que você não dava nada por ele. Nada. Aí Deus usa o improvável. Segunda parte da mensagem. Obedeça, não questione. 1 Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. O que foi que aconteceu com Elias? Ele tinha acabado de dar um decreto. Ele acabara de decretar o quê? 3 anos e meio de seca. Ele foi no palácio, ele foi na casa do rei Acabe. Pense que acaba ruim, viu? Se fala muito de Jezabel, que é a tipificação do diabo, né? Mas pense que acaba ruim era Acabe. E ele vai dar o decreto. Quando ele termina de dar o decreto, que não choveria, que não cairia orvalho, até segundo a ordem dele. Meu Deus! Quando ele fala isso, a palavra do Senhor vem a ele. A palavra do Senhor vem a ele e diz: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Ei, o que está acontecendo aí, amados? Elias ouve isso e prontamente, sem tutubiar, sem pensar em nada, sem olhar para trás, ele olha: perna para quem te quero, vou para o riacho de Querite. Ele não cocheou em 2 pensamentos. Ele obedeceu a ordem de Deus. Sabia? E por que você em dado momento tem cocheado em 2 pensamentos? Porque que em dado momento você tem temido. Porque em dado momento você tem fugido. Porque em dado momento você não tem assumido o papel pelo qual Deus chamou você para ser. Aí é com você e Deus. Só você pode responder. Só você pode responder. Olha como é sério. Olha como Deus é especialista em usar o improvável. O corvo
é a ave considerada mais egoísta. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque o normal era que jamais esta ave alimentasse um homem. Mas Deus usou um corvo para alimentar Elias, mostrando que quando se crê nele, a resposta vem de onde menos esperamos. Vem do improvável. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele cria uma situação. Ele nos tira da zona de conforto. Eu uma vez entendi isso. Uma pessoa conversando comigo, aliás, o meu líder estavam conversando, ele disse, não, faz o seguinte, vamos ali, bora fazer um discipulado hoje externo. E nós fomos para o Via Sul, subimos lá no 3º andar, estávamos tomando um cafezinho expresso, e ele disse, deixa eu te contar algo que aconteceu comigo essa semana. É interessante, sabe aquele texto lá de Atos, que diz que quando Paulo estava falando com a Lídia da Púrpura, né? Quando Paulo estava falando com Lídia da Púrpura, o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse. Foi do mesmo jeito que aconteceu comigo naquela tarde. Deus abriu meu coração e ele disse, olha, o pastor ligou para mim, conversando comigo, disse, fulano, quando você entender que tudo que vier nas suas mãos, você precisa fazer com excelência, a coisa vai funcionar. Deus te levará a um lugar onde você mais sonhou um dia estar, e você se encontrará lá, realizado, leve e cumprindo o propósito de Deus com maior leveza. Por quê? Porque você entendeu que o que você estava fazendo, mesmo sem querer, você estava fazendo para Ele. Daquele momento em diante a minha vida mudou. Daquele dia em diante eu que saía daqui me arrastando para ir trabalhar. Acordei muito cedo, tomei um banho, me perfumei, vesti a melhor roupa e disse, vou trabalhar. Quando cheguei lá, bom dia gente, bom dia, todo mundo estranhou, que eu chegava calado, não falava com ninguém, porque eu não queria estar naquele lugar. Sabe o que aconteceu, amados? Na faixa de 3 meses, mudou tudo. Deus usou o improvável. E eu saí daquela empresa louvando a Deus. Saí pela porta da frente. Por quê? Porque entendi que quem rege a minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Porque a minha herança é o Senhor. No entanto, eu tenho que me submeter às lideranças que Ele constituiu sobre a minha vida. Então, quando Deus quer mudar a vida de um homem, a vida de uma mulher, Deus move as águas e cria uma situação para nos tirar da zona de conforto. Por que olhamos com certa estranheza quando Deus muda o itinerário? Quando Deus aponta para outro caminho? Quando Ele é descritivo naquilo que somos comissionados a fazer, que fomos chamados a fazer? Na maioria das vezes, fazemos de conta que não entendemos, ou que não estamos compreendendo. Senhor, eu ainda não entendi. Tu ainda não falou comigo. E Deus há tempo que falou. E Deus há tempo que se revelou. E Deus há tempo que foi descritivo.
com a sua missão. Deus é o Deus do impossível, também é o Deus da provisão, mas em determinados momentos da história, Deus se apresenta como Deus do improvável. Whitman falou certa vez: dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecermos a fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir as nossas necessidades, a fim de manter nossos olhos fixos ou fitos na fonte. Você entendeu isso aí? Olha aí. Whitman falou certa vez: dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecermos a fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir as nossas necessidades. Por quê, amados? Veja bem, a mulher samaritana, ela chega perto daquela fonte, do poço de Jacó. Quem é que ela encontra? Ela se encontra com a própria vida. Ela se encontra com o Criador do universo. Ela se encontra com o Messias. Ela se encontra com Jesus, aquele que haveria de vir e veio. E Jesus disse: dá-me água de beber. Ela disse: como é que você pede água para mim, já que o seu povo, você sendo judeu, não se dão com os samaritanos, que é meu povo? E outra coisa, você não tem balde para tirar a água. Quando ela trazia o balde de volta, para onde é que ela olhava? Para o balde, amado, para ver se a água estava limpinha, para ver se a água tinha alcançado um nível desejado. Mas isso não era só a mulher samaritana que fazia isso, não. Você faz isso. Seja a área que você atua, seja o profissional que você for, em qualquer área da sua vida, quando você faz, você vai olhar para... Quando termina o trabalho, você olha para quê? Você olha para o conteúdo, não é? Só que Deus nos conhece, Deus já sabe disso há muito tempo. E o que é que Ele faz? Ele, conhecendo nossa tendência de olhar para o balde e de esquecermos a fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir nossas necessidades. Agora tem um propósito: a fim de manter nossos olhos fixos na fonte. Quando Elias estava começando a se sentir confortável pela comodidade da providência do Querite, Deus, para corrigir seu foco, muda-o para Sarepta. Olha aí, é incrível. Deus leva ele para o improvável. Vai para o Querite. Ele foi para o Querite. Amados, eram 3 anos e meio de seca. 3 anos e meio de seca. Já era previsível que em dado momento, o que queria acontecer? A água do Querite secaria. Olha que coisa séria. O profeta libera uma palavra. Isso aqui vai para você, viu? Ele libera uma palavra. Passou o tempo e chegou o tempo dele viver aquilo que ele falou. Só cairá água segundo a minha palavra. Foi o que aconteceu? Deus disse: eu vou mostrar que a sua palavra é insuficiente, mas a minha palavra vai cuidar de você. A água seca. Meu amado, no Querite, Deus usa outro improvável. O corvo vinha, trazia pão. E o que mais? Pão e carne. De manhã
e pão e carne à noite. Ora, você acha que o profeta queria outra vida? Eu não queria. Pão, a pastora é apaixonada, ama pão. Carne, sai de perto do pastor. Então ele não tinha vida melhor. Estava lá no Riacho Querido. Aí vai a água seca. Eita, papai. A água seca. Por isso que nós estranhamos, olhamos com tanta estranheza quando Deus aponta para outro caminho, quando Ele é descritivo naquilo que somos chamados para fazer. Você sabe, quando nós estranhamos a fala de Deus, quando nós estranhamos a voz de Jesus, você sabe o que é que isso acontece? Você sabe como se chama-se isso? Falta de intimidade. Mas pastor, você foi íntimo com o Senhor. Você foi íntimo com o Senhor. O maná que caiu, que você comeu, você viu para ontem, para hoje não. Para hoje você vai ter que se levantar e buscar o outro maná para o dia de hoje. Você lembra o que é que o povo de Israel fazia? Pegava maná para hoje e para toda semana. O que é que acontecia? O maná apodrecia. Foi preciso Deus dizer: Moisés, diga para o povo que só pega o necessário para hoje, porque amanhã eles vão ter que vir pegar o outro maná. Só que a gente só quer viver da mesmice. Só que a gente só quer viver no saudosismo. Como Deus me usava, como eu fazia isso, como eu fazia aquilo. Deus quer você hoje. Ele não quer você amanhã. Existe um futuro em esperança, um futuro que tem fundamento hoje. Se você não viver, se você não fizer, se você não evidenciar tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, você não terá um futuro de esperança. Porque a base desse futuro é o hoje. Esqueça o passado. Esqueça o que você viveu. Viva o que Deus convida você para viver. Então, quando Elias tenta se acostumar, Deus diz: não vou corrigir. Eu vou corrigir seu foco. Pega ele e muda ele para Serepta. Para Elias não ter dúvidas da dependência da fonte. Mais uma vez, Deus irá usar do improvável para fortalecer seu profeta. Dessa forma, Elias estava vivendo naqueles anos o peso da sua própria palavra que havia anunciado ao rei Acabe. A seca que havia profetizado havia secado. O ribeiro o havia deixado sem água. E agora, por 2 anos, ele comeria apenas um tipo de refeição feita com os mesmos ingredientes: farinha e azeite. Conclusão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Haverá um momento que o riacho secará. Eu não sei qual é seu riacho. Eu não sei onde é que você está ali, bebendo a água. E Deus diz: se prepare, porque haverá um momento que esse riacho vai secar. Não tenha dúvida. Haverá um momento que as possibilidades naturais desaparecerão. Você sabe aquela pessoa que você conta por certo? Você está triste. Você sabe que se você ligar para aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, sair com aquela pessoa, desabafar com aquela pessoa, desaparecerão.
Haverá um momento que você vai ficar sozinho, que você ficará sozinha. Somente você e Deus. Somente você e Deus. Somente você e Deus. Seremos tentados a desistir devido à falta daquilo que os nossos olhos querem ver. Desfalecemos, perdemos a força, somos ameaçados de tudo que é lado. Mas creia que existe um Deus que nunca perde batalha, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. O Deus que usa o improvável.